A criminalização do aborto produz e reforça o estigma e a discriminação contra as mulheres. Estigma é uma avaliação moral negativa sobre determinados sujeitos ou comunidades, produzida quando estes violam uma expectativa de normalidade hegemônica, de papéis sociais ou um padrão impositivo de adequação moral. Sujeitos estigmatizados são depreciados, menosprezados e mesmo violentados por determinadas características que possuem ou por práticas que vivenciam. E mulheres são vítimas de estigma de diversas maneiras. Uma delas é pelo interdito moral e legal do aborto. O estigma do aborto faz com que os efeitos da criminalização excedam a ameaça da punição. O medo provocado às mulheres e, secundariamente, aos profissionais de saúde, gera barreiras ao acesso a serviços de saúde reprodutiva, mesmo nas hipóteses legais em que o aborto já é permitido. O Estado abandona e vulnerabiliza mulheres à marginalização quando decide que um evento comum da vida reprodutiva será tema de cadeia, quando se rende aos efeitos do estigma, permitindo a discriminação ou a injustiça. Investigadas ou não, amarradas à maca ou não, sofreram as consequências da criminalização mesmo antes e muito antes de o Estado persegui-las com a polícia ou processos judiciais. No caso do aborto, o estigma é produzido por um complexo formado e reafirmado por religião, moral e lei que impõe sobre o corpo das mulheres a expectativa de que toda gravidez resulte em um parto, que todas as mulheres devem ser compulsoriamente mães. Não há natureza feminina a ser conformada pela lei. Uma mulher não é menos mulher, não é contra a natureza porque decide não ter filhos ou mesmo fazer um aborto. Em oposição a essa expectativa, há a experiência cotidiana das mulheres com suas formas íntimas de vivenciar e descrever o aborto. Não conheço mulheres que viveram um aborto, que descrevam suas experiências como ouvi. Alguns colegas que aqui se pronunciaram contra a descriminalização do aborto e que usaram o termo, por exemplo, cultura da morte. Eles falam de uma lei distante da realidade, de termos que só dizem respeito às suas comunidades morais. Outra forma que também aqui ouvi é que as mulheres serviriam apenas como instrumentos de reprodução e o seu grande problema seria que a descriminalização do aborto poderia reduzir as taxas de natalidade. Não somos pessoas, seríamos apenas instrumentos? Interromper a gestação, descer a regra, regular a menstruação, menstruar por susto, tirar, demenstruar. A diversidade de nomenclaturas existe porque as mulheres lidam com a experiência do aborto de muitas formas diferentes e para além do Código do Crime. Enfrentar uma gestação não planejada é um tema comum e recorrente para mulheres de diversas sociedades e comunidades morais. O estigma é tão intenso que mesmo mulheres que fizeram um aborto se posicionam contrariamente. Isso poderia nos parecer uma contradição, mas não é. As mulheres fazem aborto, mas buscam um vocabulário moral hegemônico para sobreviver ao estigma quando perguntadas de maneira tão inquisitiva se são contra ou a favor daquilo que se apresenta como crime. A pergunta é violenta. Não se pergunta às mulheres do que elas precisam, mas o que se espera que digam como resposta certa. O estigma ruidoso do aborto convive com o estigma silencioso da violência feminicida. As mulheres são muitas vezes desacreditadas nas suas denúncias de violência anteriores à violência fatal. Da mesma forma que são ignoradas ou questionadas nas suas demandas por interrupção de gestação, como uma necessidade de saúde, mesmo quando são vítimas de estupro.
Recentemente foi noticiado que o principal hospital de assistência ao aborto por estupro no país teria agora uma médica responsável que se define como católica. Em que importaria a crença privada e liberdade religiosa de uma dirigente de hospital público para o cuidado de mulheres que passaram por um estupro e buscam o aborto legal? Medo ou desejo de que ela não levasse adiante os serviços do aborto legal e seguro? De acordo com a norma técnica para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra as mulheres e adolescentes de 2012, o consentimento da mulher vítima de violência ou de seu representante legal seria requisito suficiente para o acesso ao aborto legal. Estudo realizado por meio de 82 entrevistas qualitativas com profissionais de saúde de serviço de aborto legal de 5 capitais, uma em cada região do país, constatou a existência de suspeitas da narrativa de mulheres e meninas sobre o estupro. Como se suspeita? Idade, roupas, vida sexual ativa, ausência de companheiro fixo, são todas razões que podem levar os profissionais a duvidarem da verdade do estupro. Aquelas que não se encaixam no padrão de vítima ideal correm sério risco de serem abandonadas pelo serviço criado para acolhê-las. Por atuarem nas margens da lei, os profissionais também temem o risco permanente de serem criminalizados, caso realizem um aborto que posteriormente seria considerado ilegal. Segundo dados de 2015, 14% afirmaram solicitar boletim de ocorrência para realizar o aborto em caso de estupro, quando essa regra era só da norma anterior e não mais da atual. 8% dos serviços requeriam laudo do Instituto Médico Legal. 8% pediu alvará judicial. 11% solicitavam parecer do Comitê de Ética Institucional e 8% dos serviços requeriam despacho do Ministério Público. Em caso de anencefalia, 6% dos serviços ainda requeriam o alvará judicial como condição para interrupção de gravidez, como se o STF não tivesse já se postulado sobre a questão. Assim, o interdito moral produzido pela criminalização do aborto no Brasil afeta o fornecimento dos serviços e muitas mulheres vítimas de estupro acabam sendo estigmatizadas e maltratadas. Embora a lei permita o aborto para salvar a vida da mulher e para preservar a sua saúde física ou mental em casos de violência sexual, na prática o aborto legal e seguro ainda é de difícil acesso, justamente porque a criminalização do procedimento gera um interdito moral sobre o tema. O estigma está assim imposto. Mulheres e profissionais de saúde entendem que o aborto possui estatuto de crime, mesmo diante da exceção à punição. Imagine o que é ser um médico com medo de perseguição. Como é cuidar de alguém de cuja palavra se duvida. E pior, como é ser cuidada, quando mesmo sendo vítima, se sente a suspeita. Se uma mulher ficar grávida, não importará o contexto, como o da violência do estupro, pois o estigma gerado pela criminalização do aborto descreverá a interrupção da gravidez como um crime, ainda que este não seja penalizado. A história de Rebeca Mendes Silva Leite, hoje presente nessa audiência pública, é representativa. Paulistana de 30 anos, Rebeca é mãe de 2 filhos, Felipe e Thomas. Em novembro de 17, descobriu que estava grávida e não considerava possível arcar com o cuidado de um 3º filho sem descuidar dos demais. Rebeca exercia a maternidade sozinha, era remunerada por um trabalho provisório que lhe pagava R$ 1.200 por mês e cursava o 5º semestre de uma faculdade privada. A gravidez veio em um intervalo de desproteção de métodos contraceptivos. Os métodos hormonais lhe faziam mal e ela esperava meses de atendimento pelo SUS para colocar o DIU. O mesmo estado que a vulnerabilizou pela demora do acesso ao método é o estado que a ameaçaria de cadeia para não poder seguir diante com essa gravidez. Essa corte já pôde alcançar a gravidade do estigma e da criminalização no passado recente. Mais uma vez, é hora de ouvir as experiências das mulheres e entender que descriminalizar o aborto até a 12ª semana é condição necessária para cuidar da saúde, vida digna e cidadania de todas nós.